Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast. O meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta. Você pode ouvir esta e outras edições deste podcast nas principais plataformas. O link está nas minhas redes sociais no @áreadomarcel, Instagram e Twitter, e também na descrição deste áudio. Um aviso rapidinho, vou continuar com as edições semanais do podcast. E vamos nessa. Pessoal, a polêmica desse feriado foi o Sêneca da Skol. O procedimento que foi criado pela Mod Clima consiste em depositar gotículas de água em nuvens próximas aos locais onde se espera que chova. Dança da chuva, né? Assim, as nuvens descarregariam a água antes de chegarem à capital, evitando encharcar os foliões. Segundo o site Conjur e especialistas ouvidos pelo portal, a iniciativa, apesar de não regulamentada, é polêmica, pois uma empresa privada está em tese manipulando recursos naturais de maneira unilateral. É mais ou menos o que acontece com o crescimento desordenado das cidades, né? O homem invade morros e faz construções irregulares que podem acarretar em deslizamentos de terra e em mortes, como a gente vem acompanhando nos últimos anos, né? Pensemos, por exemplo, em um cenário distópico, continua a nota, nem tão distante assim, no qual a escassez de água gere conflitos pelo precioso líquido. Lembram da Cantareira? Além disso, há uma questão de fundo que é política. A quem cabe decidir se deve ou não chover em um dado local em uma data específica. Pode uma cervejaria se autoconceder o poder de brincar de São Pedro? Eu já dou a resposta. Não. O fato é que ações semelhantes já foram utilizadas para tentar conter a crise hídrica que atingiu São Paulo a partir de 2014, na época em que só choveu 3 vezes no verão entre janeiro e março, onde uma estiagem causou problemas na reserva do Cantareira, em São Paulo, e também o acionamento das usinas termoelétricas, que poluem mais e que são mais caras. Mas, na ocasião, a Mod Clima foi contratada pela administração pública para produzir chuva artificial sobre os reservatórios do estado. Porém, é a primeira vez que a prática é utilizada ao contrário, para garantir sol durante o carnaval, estranhamente contratada por uma cervejaria. Bom, segundo uma advogada, a Gláucia Savin, que é especialista em direito ambiental, a prática deve ser regulamentada para que possa inclusive punir os responsáveis por falhas no processo caso elas ocorram. Segundo Letícia Yumi Marques, que é pesquisadora da Universidade de São Paulo e advogada de direito ambiental, o poder público deve estabelecer algum tipo de regramento a essas atividades, não no sentido de coibir, até porque vale a pena analisá-las para saber se podem ter outros tipos de impacto no meio ambiente. É necessário refletir sobre quanto essas medidas novas podem contribuir para o meio ambiente. Medidas novas? Se é nova, por que não pensaram nisso lá atrás, na época do Cantareira? A técnica começou a sair do papel em 1998 e foi logo implementada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O método passou a ser utilizado para provocar chuvas artificiais na cabeceira dos sistemas Cantareira e Alto Tietê. Lembram que na época da crise hídrica em São Paulo, praticamente todo dia saía boletim da porcentagem dos reservatórios nesses sistemas aí? Pois bem, esses dois abastecem 18 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Nos procedimentos atuais, são despejados cerca de 300 litros de água na atmosfera que acabam depositados em nuvens de 1 a 6 quilômetros de diâmetro. A eficácia do processo, segundo a Mod Clima ao G1, é alta, influenciando em 7 de cada 10 chuvas semeadas. Por que não fizeram isso no sertão nordestino? Seria de bom tom se a cervejaria pegasse esse avião e fizesse chover no Nordeste. Seria uma boa ação para esse carnaval, sabe? Pessoal lá que sofre há anos com a estiagem, com a falta de produção, dependendo de zonas de convergência intertropicais para que haja pelo menos alguma coisinha para eles plantarem. É de se pensar nisso, né? A empresa também disse que o método é natural, feito com a utilização de apenas água, sendo por isso livre de qualquer substância química. Meu amigo, eu vou parar por aqui porque isso ainda vai gerar muita polêmica. Inclusive, essa técnica aí foi apresentada em 2010 na ONU, na Convenção de Combate à Desertificação. Olha aí a desertificação, a questão lá do sertão, das
das Nações Unidas, realizada na Alemanha. O método foi considerado não poluente pela organização. Sendo não poluente, ok, mas a prioridade é responsabilidade social. E não fazer chover nesta época do ano é completamente irrelevante. O certo é fazer chover no lugar certo, nos lugares onde precisa, respeitando aquilo que a técnica oferece. Mas enfim, a Skol divulgou uma nota pro jornal Estado de São Paulo dizendo o seguinte, que ela fez esta ação para evitar chuvas durante a folia e ajudar a garantir a diversão do folião. No primeiro final de semana de voos, entre os dias 15 e 16 de fevereiro, os resultados foram positivos e no início deste carnaval também continuaremos nesses dias de folia a fazer o possível para diminuir as chuvas para que a diversão máxima dos foliões siga até a quarta-feira de cinzas. Fica a dica, meus caros amigos da Ambev. Por que não faz isso lá no Nordeste, hein? Por exemplo, se a técnica dá certo, não seriam gastos milhões de reais para a transposição do Rio São Francisco, por exemplo? Que tal continuarem seus experimentos lá, ao invés de testar em São Paulo, por exemplo, que já está sendo castigada enormemente por conta das chuvas neste mês de fevereiro? Mal fez sol direito na capital paulista. Enfim, é algo para se pensar, né? Siga-me nas redes sociais, @areadomarcel, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se fala no próximo episódio. Até lá!